Abramos as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Eu te convido nesta manhã para uma breve reflexão, uma meditação da palavra do nosso Deus neste livro. E eu te convido para que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Correndo com perseverança a jornada da fé. Este é um convite para a Igreja de Cristo, é um convite a todos nós nesta manhã, para que olhemos com grande esperança, como acabamos de ouvir nesta canção que o coral acabou de louvar ao Senhor, ministrando justamente a esperança em Jesus. E o autor de Hebreus, que não conhecemos, mas é certo que este autor nos mostra de uma forma muito extraordinária a obra de Cristo Jesus em nossas vidas, nos levando a uma grande reflexão acerca da nossa jornada e da nossa missão enquanto servos de Deus, enquanto crentes em Cristo Jesus, que caminham na perseverança e na missão que Ele colocou e que Ele nos destinou para caminhar firmes, perseverantes, olhando para frente, caminhando firmes na missão e vivendo de fé em fé, porque o justo vive pela fé. E nesta manhã gostaria que você observasse comigo o texto que nos diz, do verso 1 até o versículo 3, que nos diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Estamos diante de um texto, queridos, que quando nós olhamos para todo o seu contexto, nós vamos ver perfeitamente que o autor deste texto, cujo autor não conhecemos, mas sabemos que a sua intenção é de forma muito objetiva em levar os seus leitores a perceber que a nossa visão e a nossa missão e toda a nossa perspectiva da nossa jornada cristã é olhar para Cristo Jesus. E num contexto em que os leitores aqui estão, que é num contexto olímpico, num contexto de esportes, os atletas estão aqui competindo num estádio e todos eles estão correndo de forma perseverante, olhando para frente, na perspectiva de uma jornada que não podem parar, numa jornada que não podem cessar, que não podem olhar para trás, mas que os seus olhos devem permanecer firmes olhando para frente. Neste mundo, queridos, dos esportes, aqui o autor, ele toma emprestada a ideia dos espectadores que estão nesses competidores, correndo, olhando para frente, em busca dessa jornada, na jornada em que os seus olhos devem olhar para frente em Cristo Jesus. E esses atletas estão correndo, olhando com perseverança a carreira em que está proposta, olhando para frente, olhando para Cristo, olhando para uma jornada, olhando para a carreira que o Senhor havia dado para eles. A carta dos Hebreus, queridos, deseja mostrar para nós e para os leitores daquela época que nós devemos ter ânimo, esperança, a verdadeira expectativa de que os nossos olhos estão focados e firmados
em Cristo Jesus. O autor de Hebreus deseja nos levar ao objetivo de trazer ânimo e esperança ao povo de Deus. Esses cristãos estão num período de grande tristeza. Esses servos de Deus desta época estão passando por grandes lutas, por grandes perseguições severas. Já não estavam mais suportando as grandes provações da vida, as perseguições da história, passando por grandes lutas difíceis, em que os seus olhos deveriam olhar para frente em Cristo Jesus, mas estão aqui agora desanimados, cansados, entristecidos. Já não estavam mais suportando tantas lutas e provações. Foram acusados, caluniados, muitos deles estavam passando por situações de desemprego, justamente pelo fato de estarem agora vivendo uma nova história, convertidos ao cristianismo, saindo do judaísmo e agora olhando para uma nova perspectiva de vida, andando com Cristo numa caminhada cristã, vivendo uma vida de perseverança e por amor a Cristo Jesus, mas passavam por várias provações. Estavam cansados, estavam exaustos e profundamente desanimados na fé cristã. Muitos deles estavam sendo tentados a olhar para trás. Muitos deles eram tentados a olhar ao voltar para o judaísmo, cansados de tanta perseguição, desanimados pelas situações da vida, pelas crises da vida cristã e da caminhada da fé. O objetivo do autor de Hebreus, queridos, é nos mostrar que nós precisamos permanecer firmes na jornada que o Senhor colocou para cada um de nós. O autor de Hebreus é nos levar a refletir sobre o grande privilégio que nós temos de olhar para frente na caminhada da fé em Cristo Jesus, apesar das lutas e das perseguições, das provações que vivemos diariamente e constantemente. O tema central deste livro é nos fazer perceber que os nossos olhos devem estar em Cristo Jesus. A centralidade do livro de Hebreus é nos fazer perceber que os nossos olhos não podem estar naqueles que viveram no passado, mas que de fato eles estão aqui no capítulo 11 como uma grande motivação para nós. Mas o objetivo central deste livro é nos fazer perceber que Jesus é a superioridade e a centralidade das nossas vidas. Cristo é superior à vida, Cristo é superior aos homens, aos anjos, Cristo é superior a Abraão, a Arão, a Moisés. Cristo é o grande sumo sacerdote. E nessa perspectiva, queridos, na perspectiva de que nós devemos olhar para Cristo Jesus, aqui no capítulo 12 de Hebreus, o autor vai nos levar a perceber que os nossos olhos devem estar nele, que a nossa caminhada cristã, a nossa vida de fé, a nossa jornada deve ser uma jornada olhando firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas como viver esta jornada? Como viver nesta perspectiva de tantas lutas, de tantos problemas que nos cercam? Como viver esta jornada cristã diante de tantas perseguições, de tantas crises que vêm sobre as nossas vidas? Aqui os leitores estavam cansados, aqui os cristãos desta época estavam exaustos, abatidos, perseguidos, muitos deles com vontade de desistir da fé cristã. E no final o autor vai justamente nos dizer para que não vos fatigueis desmaiando, desistindo da vossa alma. Como viver a fé cristã? Como viver a nossa jornada de fé diante das lutas e das perseguições e das provações que nos cercam?
como continuar perseverantes em Cristo Jesus, em nossa jornada de fé, diante de situações tão difíceis que vêm sobre nós. Às vezes somos tendenciosos ao cansaço, às vezes somos tendenciosos a desistir, a olhar para trás. Estamos cansados, exaustos, muitas vezes somos tomados pelo desânimo, pelas angústias, pelas perseguições. Quantos fardos às vezes carregamos. Olhamos para as crises familiares, olhamos para os problemas que nos cercam no trabalho, às vezes dentro da nossa igreja local. Tantas situações que passam sobre nós e estamos às vezes cansados e exaustos e perplexos diante de uma situação tão difícil que vem sobre nós. Mas como viver a nossa jornada cristã? E aqui o autor de Hebreus e o nosso Deus nesta manhã nos ensina de uma forma muito clara e muito bela o que nós devemos fazer. Vejamos, meus amados irmãos, alguns aspectos importantes da nossa vida cristã que nós jamais podemos esquecer. O versículo 1 nos traz algumas aplicações práticas para a nossa vida pessoal. E a primeira coisa que observamos no versículo 1, queridos, é de fato olhar para os lados. O versículo 1 nos diz, portanto, ou seja, o autor está dizendo, vejam, então diante de tudo que eu acabei de dizer para vocês aqui no capítulo 11, onde nós temos ali muitas testemunhas que viveram pela fé, que passaram por situações difíceis, que também foram perseguidos, que viveram situações das mais complexas de suas vidas, mas viveram pela fé e olhando para aquilo que ainda havia de vir, o grande Messias, o nosso Salvador Jesus. Olhem para Ele. Mas vejam que aqui o versículo 1 está nos dizendo, diante de tudo isso, portanto, também nós, que aqui estamos, vivendo nesta vida, as lutas da vida, as perseguições da vida, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Este autor está dizendo para nós, olhem para os lados, olhem para aqueles que estão ao seu redor, observem as testemunhas que estão ao seu lado. Vejam as testemunhas do capítulo 11 e olhem como esses irmãos viveram. Apesar de todas as suas dificuldades e perseguições, esses irmãos ainda falam no dia de hoje por meio da palavra de Deus. Olhem para aqueles que estão ao seu lado e vejam quantas pessoas que estão ao nosso lado e que vivem pela fé. O autor de Hebreus está dizendo, olha, não desanimem. O autor de Hebreus está dizendo, não caiam no meio do caminho, não esmoreçam, não voltem para trás. Olhem ao lado de vocês e vejam quantas testemunhas estão passando e quantas testemunhas já não viveram pela fé, olhando para Cristo e olhando para a grande promessa do nosso Redentor. Olhem para o que eles fizeram e vejam como eles andaram pela fé. E que de fato nós no dia de hoje nos leva a uma reflexão importante acerca da nossa própria vida e como nós precisamos olhar de fato para aqueles que passaram por grandes lutas e perseguições, por tantas dificuldades, mas permaneceram firmes na fé em Cristo Jesus. Olhemos para as testemunhas do Antigo Testamento, olhemos para os apóstolos, vejamos a igreja de Cristo, que perseverantemente viveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olhemos para a igreja de Cristo que permanece viva, amando o Senhor Jesus e caminhando firmemente, olhando para a graça do nosso Senhor Jesus. É preciso olhar ao nosso redor, é preciso ver que é necessário olhar uns para os outros e caminhar firmes como igreja do Senhor Jesus. É necessário andarmos juntos como servos do Senhor.
É necessário caminharmos nesta jornada, servindo ao nosso Senhor Jesus e pelejando, caminhando firme nesta carreira que nos está proposta, olhando para os lados, caminhando com os nossos amados irmãos, vivendo juntos de fé em fé, porque a nossa jornada não é isolada. A nossa jornada não está apenas sobre a minha própria vida, mas a nossa jornada cristã é numa igreja que persevera e caminha unida em Cristo Jesus. O Salmo 133 já nos ensina muito bem que como é bom e agradável é vivermos unidos os irmãos. E o versículo 3 nos diz que ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. É necessário olhar para os lados, e aqui o autor continua a nos ensinar, queridos, que além de olhar para os lados, para as testemunhas que nos rodeiam, as testemunhas que de forma tão difícil viveram pela fé, é necessário tomar uma outra atitude. E essa outra atitude da nossa jornada cristã é olhar para dentro. Como viver esta jornada cristã se não olharmos para dentro? Como viver numa jornada de fé se não olharmos para dentro do nosso próprio coração? E diz o texto, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Como devemos correr esta grande corrida, esta grande maratona da nossa jornada de fé, se não olharmos para dentro de nós mesmos? E aqui o autor de Hebreus nos ensina, olhe para dentro do seu próprio coração. Desembaraçando-nos, retirando, reavaliando, desembaraçando-nos de todo o peso, arrancando de nós roupas pesadas que nos impedem de prosseguir como aqueles que viviam naquela jornada e maratona aqui do texto, em que as roupas pesadas lhe impediam de uma corrida tranquila, suave. E é necessário olhar para dentro quando nós olhamos para o nosso próprio coração e fazemos grandes avaliações de nós mesmos. É preciso olhar para dentro de nós. É preciso olhar para a minha própria vida pessoal. Eu desejo viver uma maratona, uma corrida, uma jornada de fé. Eu desejo caminhar firme em Cristo Jesus, de fé em fé, porque o justo vive pela fé. É necessário esta corrida, é preciso viver a jornada cristã, porém, eu preciso viver essa jornada cristã olhando para dentro de mim mesmo, olhando para dentro do meu próprio coração e fazendo grandes avaliações da minha própria vida, desembaraçando, tirando, retirando esse peso que me impede de viver esta jornada cristã por causa dos meus pecados, que tenazmente me assedia diariamente e constantemente. Arrancar de mim este peso que o pecado todos os dias toma e rouba o meu coração, a minha alegria, a minha fé, a minha perseverança. Quantas vezes estamos no trabalho, ou dentro da nossa própria casa, ou vivendo a nossa vida diária, somos tomados pelos nossos próprios pecados e somos tendenciosos a desistir. Estamos cansados pelas coisas desta vida. Às vezes somos levados pelas ansiedades do nosso próprio coração. Às vezes somos tomados pela incredulidade. E é preciso voltar os nossos olhos para Cristo Jesus. Olhar para dentro e rever as áreas que precisam ser trabalhadas dentro de nós. Arranque. Retire. O apóstolo Paulo nos ensinou isso muito bem em todas as suas cartas. A carta em que ele escreveu ao livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 8, nos diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo também nos ensina muito bem, arrancando, retirando de nós os pecados que todos os dias nos assola, nos destrói, que invade o nosso coração.
é necessário arrancar de nós, retirar de nós, numa vida de confissão, de arrependimento, numa vida de entrega total ao nosso Deus, numa vida de piedade ao Senhor todos os dias, voltando os nossos olhos para dentro de nós mesmos e percebendo quais são as áreas que nós precisamos arrancar de nós, para viver uma vida de santidade ao Senhor, para viver numa vida de integridade ao nosso Deus, para que possamos ser aprovados pelo Senhor. O texto nos ensina, olhe ao seu redor, olhe para dentro, mas olhe também para frente. O texto nos diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhe para os lados e vejam as testemunhas, olhe para dentro e veja, meus queridos, a área que precisa ser transformada, restaurada, santificada diante do Senhor. Mas olhe para frente, porque esta carreira ainda não acabou. Nós que estamos aqui nesta manhã, a nossa carreira não se encerrou. Nós que estamos aqui nesta manhã devemos viver de fé em fé, olhando para Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus Cristo. E aqui o autor de Hebreus vai nos ensinar: corramos, e esta corrida, ela deve ser uma corrida paciente. A palavra perseverança, ela nos leva à ideia da paciência. Corramos com paciência, corramos com perseverança, persistentemente, a carreira que Ele colocou sobre as nossas mãos. O privilégio que nós temos de sermos servos de Cristo Jesus. O privilégio que nós temos de levantar a bandeira do Senhor Jesus, de perseverarmos no reino de Deus, olhando para Cristo e a missão que Ele colocou sobre nós. É necessário olhar para frente, é necessário, como grandes competidores, olhando para frente nesta grande maratona, nesta grande corrida, olhando com perseverança e caminhando perseverantemente, olhando para o nosso Redentor Jesus Cristo. Esta corrida não é de quem chega primeiro, esta corrida é daqueles que caminham pacientemente, perseverantemente, olhando para o seu Redentor. Não desista. Nesta manhã eu quero dizer para você, meu amado irmão, não desista. Não desanime. Não abandone. Não olhemos para trás, mas olhemos para frente em Cristo Jesus e na perseverança que nós devemos viver, porque o justo, ele não olha para trás. O servo de Deus, ele olha para frente em Cristo Jesus e de forma perseverante olha para o seu Redentor, olhando para a carreira, para o combate, para a luta, para a peleja. A palavra carreira nesse texto nos leva a refletir justamente sobre aqueles que estão numa luta, sobre os servos de Deus que estão combatendo, sobre os servos de Deus que estão perseverando nesta grande missão que Ele colocou sobre as nossas vidas. É preciso ter paciência com a vida, é preciso ter paciência com as coisas que estão ao nosso redor, é preciso viver perseverantemente com a família, é necessário viver perseverantemente e com paciência a nossa jornada cristã com os nossos amados irmãos, olhando firmemente para aquele que é o nosso grande exemplo. E aqui o verso 2 e o verso 3 nos leva a perceber que a nossa grande perseverança e a nossa grande missão é não desistir, justamente porque há aquele que não desistiu. A motivação e o grande ânimo que o autor de Hebreus coloca sobre as nossas vidas desta manhã é dizer: não desista, não desanime, não olhe para trás, porque há aquele que não olhou para trás. Olhe para frente perseverantemente,
Olhe para Cristo, porque Ele é o nosso grande exemplo. Olhe para o Senhor Jesus, que é o nosso grande sumo sacerdote. Olhe para o Senhor Jesus, que está acima de todas as coisas, acima dos homens, acima dos anjos, acima de Arão, acima de Moisés, acima de Abraão, acima de todo aquele que se encontra com autoridade nessa terra. Olhe para Jesus Cristo. E diz o versículo 2: olhando firmemente, atentamente, olhe para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz e não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O nosso olhar é Jesus. Olhe para o alto, queridos. Olhe para a cruz. Como igreja e nesta jornada cristã e nesta jornada de fé, o nosso olhar é para Cristo Jesus. Olhando firmemente, olhando com toda atenção, olhando com toda consideração, e é nessa perspectiva que a palavra firme nos conduz. Olhando firmemente, ou seja, com toda atenção, com toda consideração, olhe para Cristo. Olhe para Jesus, olhe para o seu Senhor, o nosso Salvador. Olhemos para aquele que nos entrega a carreira, a missão, o propósito em nossas mãos. A missão da igreja é olhar para Cristo Jesus. A missão da igreja é perseverar em Cristo Jesus. A missão da igreja é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. A nossa missão como servos de Deus nessa jornada é olhar para frente, olhar para o alto, olhar para Cristo, olhar para a sua grande missão. A proposta do Senhor que entregou em nossas mãos. O seu propósito que entregou para a sua igreja. Nós estamos aqui, queridos, para servir e estamos aqui para viver, para agradar o nosso Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O texto vai nos dizer, queridos, que não é por nós, mas sim por Ele. O texto vai nos fazer perceber quem é o autor e consumador da nossa fé é Jesus. O texto vai nos fazer perceber que a fé não vem de nós, como diz o apóstolo Paulo, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A fé, quem aplica em nós é o Senhor Jesus, é o autor e consumador da nossa fé, a Ele toda a honra, glória e todo louvor nesta manhã. O nosso olhar é para o Senhor, o nosso coração é para o Senhor, a nossa vida diária é para o Senhor, o nosso trabalho é para o Senhor, a nossa missão enquanto igreja é para o Senhor Jesus. O autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele não olhou para a dor, ele não olhou para o sofrimento. Os seus olhos não estavam nas perseguições, mas o seu olhar estava no propósito de Deus para a sua vida. Diz o texto, queridos, que ele, em troca da alegria, em troca da satisfação, em troca do bem-estar, ele olha para Jesus, ele olha para a cruz, ele olha para o propósito do Pai. Obediência. Muitas vezes queremos o prazer, muitas vezes queremos mais a satisfação própria do que a obediência. O Senhor Jesus nos ensina que a sua vida foi uma vida de obediência. O Senhor Jesus nos ensina que o seu grande propósito e missão nessa terra foi de fato olhar para o propósito do Pai. O Senhor Jesus, queridos, olhou não para a satisfação, não para a alegria, mas o Senhor olhou para o propósito do Pai. Diz a Bíblia que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da dor,
não fazendo caso do sofrimento, não fazendo caso da rejeição, não fazendo caso do abandono, mas Ele está assentado à destra do trono de Deus. Que nesta jornada cristã nossos olhos estejam em Cristo Jesus. Olhando, meus amados irmãos, nesta manhã para aquele que alimenta a nossa vida e a nossa jornada de fé, não com flores, não com bênçãos. E bem sabemos que suas bênçãos vêm sim sobre as nossas vidas. Mas o nosso olhar é para Cristo, em obediência à sua palavra. O nosso olhar é para o nosso grande autor e consumador da nossa fé. E vivendo numa vida de fé e obediência à sua santa e bendita palavra. Olhando não para os prazeres desta vida, mas olhando para o propósito que Cristo tem para a nossa história. Olhando para a missão que Ele coloca sobre a nossa jornada, de servos de Deus, de servos que vivem em santidade ao Senhor, de uma igreja que vive nos propósitos do nosso Deus, de uma igreja que caminha de fé em fé. E quando olhamos para as testemunhas, e quando olhamos para dentro, e quando perseveramos de fé em fé, os nossos olhos estão focados em Jesus, quando os nossos olhos estão firmados em Cristo Jesus, diz a Bíblia, considerai, meus irmãos, considerai tudo aquilo que Cristo fez, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Não desanime. Não olhe para os problemas ao redor. Não olhe para as dificuldades desta jornada. Não tenhamos os nossos olhos atentos para aquilo que nos faz tropeçar. Mas olhemos para Jesus, olhemos para a graça de Cristo, olhemos para o nosso Salvador Jesus, coloquemos os nossos olhos firmados no nosso grande Mestre, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, para que você não caia no meio do caminho, para que você não desista, para que você não abandone. O nosso olhar é Jesus. Tudo que Jesus sofreu nos serve para continuar prosseguindo, sem desanimar. Tudo que Jesus sofreu, tudo que Cristo passou nos serve para continuar olhando para frente. Não desanime. Diante das coisas que nos cercam, das crises e circunstâncias e problemas, diante daquilo que nos abate, olhe para Jesus, olhe para o seu Salvador. Tenha a sua visão muito bem apurada e o seu coração muito bem santificado ao Senhor Jesus. Olhemos para o autor e consumador da nossa fé. Mateus capítulo 7, versículo 24, nos diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. O seu olhar, seu fundamento, seu alicerce, a sua rocha é Jesus. Não desanime, meu querido irmão. A jornada cristã pode ser difícil, mas não desanime. A jornada cristã pode ser complexa, mas não olhe para trás. Olhe para frente na perspectiva daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Olhe para o alto, olhe para Cristo, olhe para suas promessas redentoras, olhe para suas promessas eternas. E coloquemos o nosso coração em Cristo Jesus, sem desanimar, sem desistir. A nossa corrida é uma corrida longa, mas andemos de forma perseverante, paciente,
olhando para o nosso Mestre, olhando para o nosso Redentor e Salvador Jesus, que suportou tantas oposições, tantas crises, tantos problemas, mas por obediência e por amor a nós. Que nesta manhã, meus amados irmãos, nós como Igreja de Cristo, nós como corpo de Cristo, possamos olhar para Cristo. Nós como Igreja do Senhor Jesus, possamos continuar olhando para frente, vivendo uma vida de fé em fé, apesar de todas as provações. Olhemos para Cristo Jesus. Há irmãos e irmãs que lutaram no passado. Olhemos para eles como exemplo de vida e de fé. Mas que o nosso grande exemplo nesta manhã e em nossa própria vida seja Jesus Cristo, o nosso grande e suficiente Salvador. Não desanime. Olhe para Jesus sem distração. Olhe para frente. Olhe para o alto com toda atenção. Ele nos capacita, Ele nos fortalece. O Senhor nos ajuda a permanecer fiéis. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame graça sobre esta amada igreja. Que Deus derrame graça sobre o nosso querido coral. Que Deus derrame graça sobre as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nosso grande e redentor Jesus, te louvamos e glorificamos o teu nome nesta manhã, Senhor, porque tu és o nosso grande Deus, o nosso grande Salvador. Te louvamos porque tu és o nosso bom pastor, que nos fortalece na jornada cristã, que diante das grandes lutas, dos grandes desafios que temos, das barreiras que estão sobre nós, o Senhor nos motiva, o Senhor nos anima nesta manhã a ter esperança, a olhar para frente, olhar para o alto, olhar para Jesus, olhar para o nosso grande e suficiente Salvador, que não olhou para os prazeres desta vida, mas suportou as grandes crises, as adversidades, suportou tanto sofrimento por amor a nós e por obediência ao Pai. Te louvamos e te glorificamos, ó Deus, nesta manhã, porque o Senhor nos ensina o privilégio da caminhada cristã, o privilégio de uma jornada de fé. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos amou, não por nós, não por méritos, mas por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque no Senhor nós temos a salvação em Jesus. Obrigado, ó Deus, porque olhamos para o alto e olhamos para o nosso suficiente Salvador. Que o Senhor nos ajude a cada manhã. Que o Senhor nos fortaleça em cada jornada da fé cristã, a permanecermos firmes e inabaláveis. E que assim possamos, ó Deus, dizer, como nos Salmos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sustenta-nos, ó Deus, fortaleça-nos, Senhor, nesta manhã. E que a tua graça e a tua bondade estejam sobre as nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.